o próprio SD1, SD2, frequência cardíaca, a média, né, a média do RR também, que seriam dados mais simples, digamos, para usar no dia a dia para quem quer. Até esse índice de estresse, a forma de cálculo, eu já fui atrás da referência. É uma referência russa, eu acho. Para pesquisa, eu não recomendaria de jeito nenhum. Eu consegui um artigo desse trem. Mas não sei o quanto. Não é usado, né? Não, na literatura, muito pouco. Eu já vi artigos, são poucos que usam. Sim. Mas o que vai interpretar com isso, eu não sei. Ainda bem que a Lelê não está aqui, que ela adora isso. De qualquer forma, então, a gente vai ter aqui, ó. Até depois a gente vai lá para os filtros e tudo. Mas, de qualquer maneira, aqui tem como desfecho, né? As variáveis de saída aqui. Domínio do tempo. E aí tem... Então, essa que a gente vem conversando bastante, né? SDNN, RMSSD. Tem outras, né? Que você pode utilizar ou não. Esse é o 26.18, é o normalizado. Esse é o bruto, né? É o que a gente estava vendo lá no... Ele não traz, é interessante isso, né? No HRV, ele faz o logaritmo. Mas esse é o valor do logaritmo que apareceu lá. Não, o logaritmo era 3 e pouco, é verdade, tá. Então aqui, se você quiser fazer o logaritmo, você ou pega lá do próprio HRV ou você transforma depois no Excel. Então não tem, tá gravado, né? A gente tem que só... Aqui a gente tem o domínio da frequência. E aí, se vocês olharem, não sei se o pessoal que usa já reparou, tem dois, né? Tem esse aqui, todos os valores, aí inclusive, né, cadê ele aqui? Em NU, né? Não, o valor bruto aqui, em log, em percentual e NU. Então, a primeira coisa, né, que talvez valha a pena a gente pensar sobre isso. O valor bruto aqui, então a gente tem a relação, né, LF-HF, mas que já é uma relação, em termos de valor absoluto são 3. O HF, o LF e o VLF. Não sei se vocês já viram na literatura, né, a gente pouco usa, mas a princípio o VLF tem uma mistura de informações ali que pode estar relacionada com o sistema imune, com o sistema endócrino, mas como é muito amplo, fica difícil de tentar entender ou de interpretar, né? Bem os dados, a gente acaba excluindo. Descartando. Né? E aí é por isso que quando a gente quer usar o normalizado, a gente não usa o que ele dá de output aqui do percentual. Porque o percentual inclui o VLF. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse 5,11 seria 5,11% de VLF, 77% de LF e 17% de HF. O NU, apesar de indicar a unidade normalizada, também é, de certa forma, um percentual. Porque ele transforma o valor absoluto aqui, ele soma, né, o LF e o HF, e aí ele vai dar 100%. Então você tem somente com LF e HF, a somatória sendo 100, e quanto contribui cada um para aquele valor final. Gui, pode falar. Tem alguma justificativa do porque o power ali em percentual ele leva em consideração o VLF e a unidade normalizada ele não usa o VLF? Uma padronização que foi feita no momento. Entendi. Mas, de novo, para mim até nem faz tanto sentido usar NU. E sim, percentual seria o melhor. Mas ninguém faz isso. Então, a gente acaba usando NU porque virou uma convenção. Eu estou tentando achar aqui. Ô Guilherme, só fiquei com uma dúvida. Pode falar. Faz sentido usar o NU e também os valores em milissegundos ao quadrado, né? Faz sentido? Você pode usar todos, na verdade, né? A questão só é que você vai ter uma tabela enorme e dificulta, às vezes, a sua interpretação. Então, você usando o absoluto, qual o seu problema? Que o desvio padrão sempre vai ser muito alto. Aí eu tenho que normalizar. Não, supondo que você não normalize, se já é difícil encontrar a diferença das outras maneiras, com o absoluto vai ser muito maior. Porque normalmente, assim, o que eu encontro de dados no nosso grupo lá é um desvio padrão do dobro da média. Isso aí acaba quase que inviabilizando
é uma diferença estatística. Então, por isso, a gente tem usado o logaritmo, porque aí você usa LF e HF de maneira independente. Então, você não está somando os dois para virar 100%. E aí a gente tem deixado de usar o NU, porque quando ele está associando um ao outro, aparentemente a variabilidade ou a heterogeneidade dos dados tem aumentado bastante, principalmente em humanos. É interessante que com o modelo animal, com ASP, não acontece Eu isso. lembro que você, não sei, uma das primeiras bancas, você usava, inclusive, Eu porque usava. você você gostava de usar até para ver se eu tinha coerência o valor que estava apresentado para chegar no 100%. Isso. Foi na banca, acho que quem Eu foi? realmente usava. Não, assim, o que eu estou falando não é que eu nunca mais vou usar. Aí depende das circunstâncias. Mas o que a gente tem notado é Mas que faz sentido, né? existe uma Porque- variação muito grande dos dados e quando você usa o normalizado, você acaba tornando uma variável dependente da outra. E aí você pode perder informação nesse contexto. Tá. E aí, de novo, de onde vem a minha experiência e por que eu gostava de usar? Porque com o modelo animal não era assim. É isso que eu ia falar, faz sentido porque você trabalhava com modelo animal. O NU funcionava muito bem. Animal é muita estabilidade, né? Exato. Por que, que esse aplicativo pro Cubius não dá análise simbólica? Ele dá. Ele dá? Depois na não linear ali ele vai dar. Ele vai dar. Eu só queria achar uma coisa que é o Total Power. Eu não estou achando aqui essa informação. Não é no Total Domain, não? Será que É time domain. Domínio do tempo. Tá. Não. Total Power? Era pra ter essa. Não sei Sim. se no output ele sai depois. Acho que Mas, Só sai. power aqui. mas acho que no output sai. O que seria o Total Power? E aí vai somar tudo, né? Também milissegundos ao quadrado, tudo que está embutido ali, HF, LF e VLF. E aí é interessante você notar, pelo menos, muitas vezes a gente nem apresenta, mas se o Total Power aumenta, que seria mais ou menos um paralelo com o SDNN, é variabilidade total. Se ela aumentar, provavelmente você vai ter um aumento de LF, de HF e se você fosse olhar VLF também. Então muitas vezes você fala, poxa, aumentou o HF, mas também o LF. Então isso indica que eu aumentei a modulação simpática e parasimpática? Pode ser isso, mas no final das contas, muitas vezes se aumenta a variabilidade total. Como um todo. O total power está aumentando e aí a sua comparação muda. Aí, nesse caso, quando você tem uma grande variação na total, você normalizar pode fazer bastante sentido. Porque aí você tem uma relação de LF e HF independente dessa variação do total. Então aí é uma outra situação. Mudando bastante o total, se você não fizer o relativo, aí você pode estar também tendo uma interpretação equivocada. Então, o que não está aqui mostrando, mas ele deve ser no output, essa variabilidade total é interessante de olhar. E aí, para fechar essa parte, como eu falei, veja que tem dois, né? Não sei quais valores vocês usam aqui. Esse primeiro ou esse segundo? Ou tanto faz? FFT. Normalmente eu uso FFT. E o que é o FFT? Realmente é a mais utilizada na literatura, que é a transformada rápida de Fourier. Então essa é um cálculo para você avaliar o domínio da frequência. Eu não lembro como que é o outro cálculo, é a R aqui, mas é muito pouco utilizada, então a gente acaba não usando. Em teoria não é para variar muito, mas só dá uma olhada aqui, ó, 4,38 para 5,34. Então em percentual até ia ter uma variação razoável aqui. Uhum. Tá? Aqui não sei se vocês costumam visualizar, né, o histograma, que é justamente os dados segmentados, né? Então divididos aí nas frequências. Então muito baixa frequência e alta frequência. Então se a gente notar o Richard aqui, ó, ele está com um predomínio na baixa frequência. Uhum. Né? Aqui a gente pode ver isso também. E é o que a gente também nota, se a gente pegar aqui, ó, seja em logaritmo, o LF está maior que o HF, em NU está maior, em percentual, se a gente quiser considerar o VLF também está maior. Não era para estar assim, né, bicho?
mais. Esse é só o registro de repouso, né? Ah, esse é o de repouso. Tô morrendo. Imagina um homem estressado, cara. Tá. Aí, se vocês quiserem falar, como é que vocês têm feito Limpeza? a limpeza dos dados? Eu considero até 5%. Isso. Sim. Passou de 5 eu não. Exatamente. Então usa o menor filtro possível e não ultrapassa 5%. Né? Então se a gente quiser colocar aqui, ó, Sempre nessa ordem de critério ou 5% é o teto e você pode variar o filtro? varia, pode variar. O que a gente Desde que coloca não- nos artigos é usar o mínimo filtro por cento, ou o menor filtro possível, Até desde que não ultrapasse 5%. Eu já ia perguntar, professor, se eu tenho condições de ter um dado no filtro médio e no muito forte. No muito forte a limpeza de 4% e no médio a limpeza de 0%. Posso usar do muito forte? Tá, só repete que não... Os filtros, aqui os filtros Sim, do sim, entendi. Tem o médio, muito No forte. médio eu tenho 0% de limpeza. Aham. Ele detectou 0% Sim. aqui. Tá. No muito Esse é o forte, caso aqui, ó. Isso, seria aqui, ó. mais precisa, mas Aham. eu tenho 4% de alteração. Sim. Qual que seria mais Então, bacana de usar? aí tem um ponto também subjetivo nisso, né? Que é você olhar o seu registro Mudou nada. e visualizar se você tem um artefato. Uhum. E aí visual mesmo, né? Que está algo muito fora. Uhum. Normalmente a escala aqui, quando você tem um artefato, ele já vai mudar muito. Sim. Ele vai trazer lá um dado que está totalmente fora e aí você visualiza isso. Se você removeu aquilo e ele já está aparentemente na mesma escala, Uhum. talvez não faça sentido você avançar mais, porque se você for avançando, você pode tirar dado que é verdadeiro. Então é algo que não está escrito ali, que com a experiência você vai vendo o que é um artefato e o que você realmente precisa remover. Aqui, pelo que eu estou vendo do Richard, tanto pela escala, tanto que eu já cheguei no médio e não mudou nada, aqui ó, no forte ele reduziu 2 batimentos, né? Tá mudando ali. Aí vamos ver. Muito forte. Ele removeu 71 batimentos. Obviamente já extrapolou tudo. Então, poderia usar o forte para remover esse batimento? Poderia. Mas, no final das contas, a gente também pode considerar esse valor médio aqui sem remover nada. Porque eu, pelo menos visualmente, não entendo aquilo como um artefato. Eu estou usando um filtro muito forte, por isso ele está removendo. Uhum. E até eu posso ver os valores. Ó, vamos supor aqui a parte do 81,18 aqui, ó, só para a gente usar como exemplo. Vamos ver quanto vai mudar. 81,18, ou seja, não mexeu em nada. O que eu estou tirando ali talvez não represente nada diferença. fisiologicamente. Então, nesse caso, de novo, tanto faz, mas eu nem corrigiria, deixaria aqui sem nada, que ele vai me dar o valor. Guilherme, Então, o fato de você testar vários filtros e dentro de uma gradação cada vez mais potente Aham. e chegar até o grande lá, o strong, e não ter basicamente correção nenhuma, significa que a coleta também foi boa? Eu posso atrelar isso à qualidade da coleta? Pode dizer que o seu padrão, o seu equipamento, a questão individual aí da pessoa, individual que eu digo, está estacionária ali, Aham. ela realmente está quieta, está em Entendi. repouso, Aham. você pode atrelar. Entendi. Mas difícil também você saber, a não ser que tenha um fator, por exemplo, está correndo. Esse Uhum. fator eu sei que vai gerar Sim, artefato. sim. Se não tiver isso, difícil você saber cravar que é por isso ou por aquilo, mas você pode ter suspeitas. Aham. E aí vale a anotação, inclusive, né? Acho que, não sei se foi a Sabrina que falou que anota. Assustei o cara, por exemplo. Aí aquilo pode ter mudado, até vira um dado fisiológico dependendo das circunstâncias, Aham. mas pode pela mudança de posição gerar um artefato. A pessoa tosse, boceja, Isso, vai, tudo acontece isso essas coisas. né? pode influenciar. Mas sim, a qualidade do dado aqui tá É, muito porque boa. o próprio Elite HRV ele te dá o número de artefatos, né? Sim, E aí lá ele deu 0. deu 0. Na primeira medida ele deu 0 artefato. Entendi. Mas potente, ele é metodologicamente superior a um trabalho que usa o filtro médio. não, pelo contrário, eu diria que quanto mais forte o filtro, quer dizer que você está Você tendo tira mais mais artefato coisa. e você Sim. está tirando mais coisa. Então você tem que cuidar um pouco, caso sempre esteja com filtros mais
mais fortes ali, tirando bastante coisa. Entendi. E aqui, para fechar, né, que foi o que alguém comentou, de análise simbólica ou análise não linear de uma maneira mais geral, que é entendendo de novo que o nosso sistema é não linear. E a partir da ideia que é um sistema não linear, o que o linear faz? É como se fosse uma correlação. Então ele entende que uma variável é dependente da outra e aí ele vai gerar um valor a partir de uma reta. Aqui, ó, vê, por exemplo, nesse gráfico que a gente tem os dados dispersos. E aí a análise é feita levando em conta essa dispersão dos dados, né? E não considera realmente um dado linear para gerar a resposta. E aí tem o SD1 e o SD2, foi o que a gente conversou ontem, né? O SD1 representaria o parasimpático, o SD2 possivelmente o simpático, mas também não de forma pura, o SD2 e o SD1 uma relação simpato-vagal. E tem outras análises que, de novo, eu nem vou me arriscar muito a tentar aqui aprofundar com vocês, porque eu realmente não tenho utilizado. E aí, o porquê disso? Porque, no final das contas, tudo bem, nosso sistema é não linear. Eu tenho uma variação ali desses dados para lá ou para cá. Como é que eu interpreto isso? A literatura, pelo menos na minha visão, ainda não deixa muito claro. Então, eu, particularmente, não tenho tanta segurança. O único daqui, de novo, eu posso até mandar algum artigo, porque eu não lembro exatamente o cálculo em si, mas é que eu vejo de maneira mais clara é a entropia de amostra. E aí, de novo, a ideia é, quanto maior o valor, mais complexo e mais interessante está aquele sistema para enfrentar desafios. Pode ser que tenha um limite, como eu falei, né? Nos nossos dados a gente encontrou lá uma associação positiva entre nível de estresse e esse parâmetro, indicando que em algum momento também pode ser prejudicial essa complexidade mais alta. Esse ponto ainda não está totalmente esclarecido. Mas não sei se vocês já viram, esse dado aqui é utilizado em UTI neonatal. Então, quando aparece lá, tem a televisãozinha lá, com os parâmetros fisiológicos do bebê, a entropia de amostra aparece como um parâmetro para entender aquele bebezinho lá, como é que ele está reagindo, né, aos tratamentos ali na UTI. E quanto maior o valor, melhor. Esse DF-alfa1 e alfa2 é usado também para determinação de limiar. Limiar, Também. Então, assim, de novo, aí tem uma característica específica que você pode, no contexto já a literatura mostrar. Mas pensando em modulação autonômica, o SD1 e o SD2, tudo bem. A questão é, vale a pena mostrar tudo isso? Né? Acho que foi quem falou ontem, acho que foi a Lili que estava aqui que comentou, que talvez ela perceba que o SD1 e o SD2 tem uma estabilidade maior. Beleza. E você tem um bom argumento para usar também. Mas aí ficar mostrando domínio do tempo, domínio da frequência, não linear e tudo. E às vezes acontece de um dar diferença e outro não. Aí a gente tem que se virar para... Qual que eu vou escolher? Confio nesse, eu confio naquele. E se eu mostrar tudo, aí eu vou me complicar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Sim. Não sei se ficou alguma... Fosse um relatório, né? Que a gente... Esse relatório fica bem legal, se quiser dar um retorno, né, para o grupos que mais especiais, então, né? Mas como é que você explica para a pessoa depois? Eu confesso que a gente tem dado retorno e no fim a gente não passa variabilidade para eles, porque tudo bem, para o atleta, um jovem atleta, digamos, agora você tem uma pessoa idoso, para tentar explicar para ele. Não. Aí, aqui ele não tem que fazer a divisão aqui por... Eu acho que tem que abaixar. É só rolar para baixo. Já está dividido junto. Ah, tá. Cadê aqui? Vamos ver se Frequência do tempo. Total power. Absolute power. Olha lá, o total power. 1071, tá vendo ali? Tô vendo? Total desce nessa pergunta. Aqui, isso aí. Então esse seria a variabilidade total. Então quer dizer que se aumentar muito,
eu já tenho uma variação ali no sistema de maneira mais importante e o LF e HF vão mudar, só por isso. Esse que nós estamos vendo é o dado de repouso dele, né? De repouso, Talvez a gente consiga visualizar isso porque em teoria a variabilidade total deve diminuir durante o esforço, em teoria. Então pode ser que a gente consiga ver dessa forma. Mas é só, o que eu quero dizer de novo, sempre falarmos, é a modulação simpática, é a modulação parasimpática, a gente está sempre forçando um pouco a barra, porque tem muito mais do que isso. Né? Eu posso optar por isso se eu padronizar também dessa forma.